Nessa semana, o Brasil passando por uma situação complicada, lotação nos principais hospitais do país e algumas faltas de leito, inclusive. Doutor Álvaro, que vive essa realidade, vai contar um pouco para a gente. Doutor Álvaro, como é que funciona o fluxo no hospital dos pacientes com Covid? Como é que está sendo a realidade nesse momento de pico? Doutor Álvaro, bom dia para o senhor. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. Bem, quando um paciente chega no pronto-socorro, acho que é importante saber o fluxo, né? Primeiro a gente avalia a gravidade, faz aquela medida do oxigênio, né? Bota o oxímetro, às vezes pede tomografia, e muitas vezes a conduta inicial, quando o paciente não está muito grave, mas ele está precisando de oxigênio, é você fazer a suplementação de oxigênio com um catéter de oxigênio ou com a máscara, e quando é um paciente mais grave, que precisa ser entubado, ele ir para uma UTI, onde ele vai ter que ter ventilação artificial, mecânica, um contexto de um atendimento mais cuidadoso, com mais profissionais. Só a grande questão no momento da pandemia é esse. A gente tem uma capacidade de atendimento desses pacientes mais graves bem reduzida pela escassez de leitos de terapia intensiva. Então, à medida que eu tenho esses pacientes com maior gravidade, que precisam de UTI, e eu não tenho leitos disponíveis, a qualidade da assistência também diminui, porque um paciente jovem que precisa ir para uma UTI, e se ele vai para o UTI rapidamente, é prestado uma assistência de qualidade, o prognóstico desse paciente melhora. Então tá aí um dos motivos da nossa preocupação. A gente precisa ter um limiar de leitos disponíveis para que, se os casos aumentarem muito e vários pacientes precisarem de UTI, a gente tenha uma condição de prestar uma assistência dentro de um leito de terapia intensiva. Nada impede de eu prestar assistência numa enfermaria, mas a minha qualidade, a minha performance de recuperação com esse paciente diminui. Daí a nossa conversa desde a semana passada com relação a gente intensificar algumas medidas para que esse esgotamento não aconteça. Doutor Álvaro, a Organização Mundial da Saúde prevê que a pandemia do coronavírus vai se estender um pouco mais nesse ano de 2021? Olha, todas as vezes que a OMS fala uma coisa de Covid, geralmente é uma notícia muito boa, né? Grande verdade, né, Carla? Porque vamos pensar em que cenário a gente poderia sair da pandemia. Vamos pensar do mundo, de uma forma geral, todos os países. Eu preciso ter uma cobertura vacinal boa. Eu preciso ampliar para além da população idosa, dos profissionais, para outros grupos populacionais. Eu preciso ter uma diminuição de circulação de vírus em alguns locais que a gente vê uma pandemia mais grave. Então, essa velocidade de expansão de vacina e até o próprio entendimento de cada país do mundo com relação a isolar ou não é muito heterogêneo. Então, para o mundo sair de uma forma geral, sair totalmente de uma pandemia grave como essa da Covid-19, eu vou precisar de muitos fatores caminhando todos positivamente. Isso sem levar em consideração a questão de variação genética. Então, são tantos cenários que qualquer projeção para fora de 2021 de saída é uma projeção que parece uma projeção meio furada. Então, por isso que a OMS realmente colocou esse discurso do ano de 2021 usando máscara, tentando ampliar a cobertura vacinal, isolando precocemente as pessoas doentes, aquela velha história de testar todo mundo e ter essa possibilidade de isolar as pessoas com sintomas ou que tem teste positivo. Então, essa regra vai valer para 2021 de uma forma geral. Doutor Álvaro, algumas variantes ficaram mais famosas, né, do coronavírus, a do Reino Unido, a da África do Sul e a do Brasil. Já tem outras, inclusive aqui nos Estados Unidos, tem uma aqui em Nova York. Mas, enfim, parece que a brasileira, assim como nossos jogadores de futebol, tem a habilidade do drible, né? Parece que essa cepa brasileira consegue driblar ainda mais o vírus anterior e conseguir reinfectar muita gente que já pegou o coronavírus na primeira onda. É isso, doutor Álvaro? Olha, as duas dúvidas, Barão, com relação às variantes, especialmente a P1, a variante de Manaus, que é tida como, né, popularmente a variante brasileira, é que, se ela é mais transmissível, a gente acredita que sim, tem estudos, Barão, que mostram que a carga viral, ou seja, a quantidade de vírus nas secreções respiratórias de pessoas que têm a doença por essa variante P1, ela é muito mais alta. Então isso gera um potencial de transmissão. O que a gente não sabe muito ainda é a questão da gravidade, né? O quão mais grave é esse quadro clínico, porque para a variante do Reino Unido, a B117, a gente já tem dados que talvez seja mais grave do ponto de vista clínico, então precisa estudar melhor. E outra grande dúvida que todo mundo, nas últimas semanas foi motivo de várias publicações, ou até de publicações
informações não oficiais ainda em fase inicial, é a cobertura vacinal para essas variantes, especialmente a P1 aqui do Brasil. Realmente ela parece uma variante que tem mais mutações naquela proteína S, então ela pode ter um potencial aí de desfechos relacionados à transmissão, gravidade e a questão de cobertura. Talvez a questão dos estudos, poxa vida, será que a Coronavac, a vacina de Oxford vai cobrir essas variantes? A gente precisa agora, que a gente começou uma cobertura vacinal, fazer a vigilância chamada fase 4. Por exemplo, eu tomei 2 doses da Coronavac. Se eu tiver doença, será que é pela variante? Fazer uma avaliação pós-vacina de quantas pessoas ficam doentes que tomaram a vacina e qual variante essa pessoa tem. Se a gente começar a mostrar que no mundo real as pessoas que tomaram 2 doses começam a ter doença por variante, aí a gente começa a ficar preocupado. Porque estudo feito no laboratório com poucos voluntários, aqueles estudos, cobre parcialmente, ainda é muito cedo para transpor esse resultado da vida de laboratório para a vida real. Então, às vezes, até um certo alarmismo, claro, uma preocupação genuína em avaliar esses detalhes, mas a gente não pode dizer categoricamente que essas vacinas não vão cobrir nada de variante. Tá tudo acontecendo agora, né, doutora? A gente está descobrindo as coisas agora, mas é bom ficar esse alerta mesmo para quem está tomando as primeiras doses, profissional de saúde, de repente até idoso. Esses dias a gente falou aí sobre aquele baile da terceira idade, né, com pessoas já vacinadas que receberam a primeira dose, mas que achavam que estava tudo bem, que já a cobertura estava em 100%. Não, a pessoa que foi vacinada, ela pode até ficar doente também, mas a gente tem bons resultados, doutor, com relação a algumas vacinas específicas, né? Por exemplo, Oxford e Pfizer. Existe esse estudo que mostra redução de risco já na primeira dose? Sim, Carla, eu acho que esse discurso que a gente tem que ter bastante cuidadoso, você colocou muito bem a questão da necessidade das 2 doses, mas paralelamente já começam a ter alguns resultados não publicados ainda. Acho que a gente tem muita dificuldade na pandemia de fazer uma distinção de algo que já é publicado e uma versão ainda preliminar. Então, obviamente, quando está publicado numa revista, a gente consegue ver realmente aquele dado escrito, fica muito mais fácil a gente entender. Então, essas versões não oficiais a gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas há alguns estudos, ainda em uma fase inicial, mostrando que uma primeira dose, Pfizer e Oxford, já teriam um papel importante em diminuição de forma grave de doença. Então, isso não é uma afirmação que nega que não tem que tomar a segunda dose. Tem que tomar a segunda dose, tanto da Oxford quanto Coronavac, tanto a Pfizer também, que é uma vacina de 2 doses, mas deixa a gente muito animado, porque a gente tem lá os estudos de Israel com 2 doses, mas também paralelamente mostra-se uma evidência crescente de que uma dose já tem um caráter de proteção contra a forma grave. Então, à medida que a gente vai expandindo a cobertura vacinal, mesmo que ainda falte a segunda dose, que tem que ser ministrada, a gente já tem resultados animadores com uma dose da vacina e faz a gente pensar em cada vez mais incorporar novas tecnologias do Brasil, além de Oxford, além de Coronavac. Doutor Álvaro volta na próxima sexta-feira conversando com a gente, traduzindo um pouco mais esse momento maluco que o mundo está passando nessa pandemia. Grande abraço, doutor Álvaro, até lá. Abraço, gente. Bom dia.